Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um pulo um pouco mais sofisticado de um personagem dentro do Unity. A gente viu, eu mostrei mais ou menos como é que a gente coloca só um impulso, que é um pulo muito simples, mas é um pulo que você não tem controle nenhum sobre ele. Você dá um impulso e o pulo vai ser sempre daquele jeito. Como exemplo aqui, eu peguei o Mario. Esse daqui é o Mario, é o Super Mario World do Super Nintendo. E ele tem uma física do pulo que é muito confortável, é muito interessante. Muitos jogos usam algo parecido. Então no Mario, se eu aperto rapidamente o botão, ele dá um pulo mais baixo. Se eu simplesmente dou uma apertada rápida, ele dá um pulo mais baixo. A gente vê aqui, olha, medindo, tomando esse bloco como sendo uma unidade de tamanho, como se fosse 1 metro, por exemplo. Ele está a 3 de altura, então um pulo baixo ele pula mais ou menos 2,5. E se for um pulo alto, se eu segurar o botão, ele pula mais ou menos 4 blocos. O Mario ele tem um outro recurso também, que se ele estiver correndo e pular, ele pula mais alto ainda. Então se eu vier andando e pular, ele chega a pular 5 blocos. Mas eu não vou modelar essa parte, eu vou fazer só a parte do pulo parado. Então o pulo baixo ele pula 2,5, 2 unidades e meia, e o pulo alto ele pula 4 unidades. Eu quero imitar isso daqui. Aí a primeira coisa que eu fiz foi capturar o movimento do Mario. Eu capturei os quadros, né, do pulo dele. O pulo dele demora 52 quadros. Né, o jogo do Super Nintendo roda 60 quadros por segundo. O pulo do Mario, o pulo longo, né, quando você segura o botão, demora 52 quadros. E eu capturei aqui o movimento. Ele é uma parábola. Então a gente sabe que se ele é uma parábola, ele é, de acordo com as leis da física, né, ele está sobre uma aceleração constante. Então o pulo do Mario, quando a gente segura o botão, é uma aceleração constante. Tem uma velocidade inicial, ou seja, ele dá um impulso inicial. E se a gente fitar a curva, a gente vê aqui, olha, que mais ou menos o impulso inicial é 18,5. E a aceleração vai ser o dobro desse valor que está aqui, é mais ou menos 40 a aceleração do pulo longo. E como é que faz o pulo curto? Como é que a gente faz essa variação de pulo longo e pulo curto? A gente mexe nessa força constante. Então, no pulo longo, para ele pular mais alto, a aceleração é mais ou menos 40. E no pulo curto, que ele pula aqui mais ou menos 2,5, a aceleração é mais ou menos o dobro. O impulso inicial tem que ser o mesmo, porque você não sabe, quando a pessoa aperta o botão, você não sabe se vai pular longo ou se vai pular curto, você não sabe se a pessoa vai segurar muito tempo ou pouco tempo o botão. Então esse impulso inicial tem que ser sempre o mesmo, e o que a gente mexe é nessa força, nessa aceleração que a gente está colocando. Então se o pulo for longo, a aceleração para baixo vai ser menor, ou equivalentemente você põe a gravidade uma aceleração para cima para compensar, e o pulo curto ele dá um impulso e simplesmente ele vai cair com a força da gravidade. Então eu vou adotar como impulso inicial 20 e como aceleração, digamos assim, a aceleração fraca, que é para ele poder ter o pulo alto, vai ser 40, apontando para baixo, e a aceleração forte, que vai ser a aceleração da gravidade, vai ser 80. Esses valores estão muito distantes dos valores da realidade, né? Na realidade, a gravidade é mais ou menos 10. Mas no jogo do Mario, para a gente ter esses efeitos, a gravidade tem que ser uma coisa muito mais alta, tem que ser aí dessa ordem de 80, 40, por aí. Então vamos ver no Unity como é que a gente faria isso. Eu vou mostrar primeiro aqui o projeto rodando, olha. Tenho aqui o nosso bloquinho. Eu vou dar esse bloco azul aqui desse lado, ele tem 2,5 de altura. Esse outro bloco daqui azul tem 4 de altura e esse daqui do fundo tem 6,5 de altura.
Então se eu der simplesmente um toquinho no controle, ele vai dar o pulo curto. Aí eu vejo aqui que o pulo curto eu consigo subir nesse bloco menor de 2,5. O pulo curto eu não consigo subir nesse bloco médio aqui. Se eu segurar o pulo, aí eu consigo subir nele. Então aqui o meu pulo alto ele vai ter também mais ou menos 4 de altura, um pouco mais de 4. E aqui no fundo, mesmo se eu der um pulo alto, eu não vou conseguir subir. Aí eu vou ter que dar um pulo duplo. Pulei e pulei de novo. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente modela o pulo curto, o pulo longo e o pulo duplo.